A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs que nos seguem, que nos perseguem aqui na Voz do Cidadão. É importante fazer uma reflexão nesse momento sobre a questão dos valores da cidadania, os valores chamados universais, os valores da legalidade. Nada se pode fazer contra a lei, sem que haja uma lei que fundamente, né? Dos valores da justiça, que é a instituição que nos obriga a cumprir as leis. Nada se pode fazer contra a legalidade dos contratos, da palavra empenhada, da intangibilidade da vida e da segurança do ser humano, da sua dignidade, como prescreve a própria Constituição, e nada que assaque, que limite, que afronte, que relativize a liberdade, esse valor fundamental da liberdade, e juntamente com ele o valor da propriedade, que muitas vezes a gente esquece. Portanto, nesse momento em que alguns legisladores do âmbito municipal e estadual tentam empulhar o cidadão livre, digno, consciente e atuante na defesa dos seus direitos, de leis que vão contra os princípios constitucionais estabelecidos no artigo 5º, aqui eu estou com a Constituiçãozinha minha de bolso, e o artigo 5º, depois de 4 artigos que tratam dos princípios fundamentais, o artigo 5º trata de quê? Dos direitos e deveres, muitas vezes a gente esquece dos deveres, que é a contraface dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Ou seja, o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição brasileira, com 74 incisos, e muito significativamente, é o artigo que antecede o artigo 6º, que trata dos direitos sociais, como que se alguém dissesse, não adianta se falar de direitos sociais se não assumimos deveres cívicos, políticos, ou se o Estado não nos garante os direitos fundamentais do cidadão. Ou seja, para você ser titular de direitos sociais, você precisa antes ser um cidadão consciente de seus direitos e deveres cívicos e políticos diante do coletivo, do qual o Estado é simplesmente um instrumento de soberania do poder coletivo dos cidadãos. Portanto, é importante saber, nesse momento, que o artigo 5º não está sendo muito levado em conta por governantes demagogos e que querem anular, passar por cima, com leis totalmente inconstitucionais, tanto na esfera municipal como na esfera estadual, e algumas, às vezes, outro dia eu soube de uma lei, de uma proposta de lei, de um projeto de lei de um senador da República, cujo objeto é discutir contratos privados de aluguel de vaga de garagem em edifícios residenciais e comerciais. Vejam vocês a que ponto a gente chegou. Até o próprio Senado Federal quer elaborar uma lei totalmente inconstitucional. Portanto, não vamos nos esquecer que esses valores universais que são os valores da cidadania. E nessa ordem, né, se a gente for pegar os 74 incisos das garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, nós vamos ver quantas vezes se fala de lei, quantas vezes se fala de justiça, da vida, quantas vezes se cita a palavra liberdade, quantas vezes se fala em livre, no adjetivo livre, quantas vezes se fala
em segurança, em propriedade, enfim, nesses valores universais que são tão mal entendidos nos dias de hoje, pela fúria legisferante, pelo excesso de poder dado ao Executivo e ao Legislativo em detrimento direto do poder da Justiça, do poder judiciário brasileiro. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.